Boa tarde. Vamos começar a sessão de encerramento, tá? Pontualmente, para não ocorrer atrasos. Antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou o Flávio, sou professor de Educação Física também, sou radio-oncologista, médico. Eu fiz parte do grupo de 2007 do estágio, que é o melhor ano. E a palestra de encerramento, ela compõe dois palestrantes que são grandes amigos e professores próximos, né? Dr. Luiz Guilherme Porto e Dr. Douglas Roque Andrade. Então, seria o tema Celafiscs, na minha perspectiva. Gostaria de convidar primeiramente o Dr. Luiz Guilherme Porto, graduado em Educação Física pela Universidade de Brasília, especialista em treinamento esportivo pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, especialização em estágio e pós-graduação da Universidade de Brasília, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, doutor em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, pós-doutorado pela Harvard University e membro honorário do Celafiscs, assim como assessor científico do Programa Agita São Paulo. Nós teremos 20 minutos, tem um cronômetro aqui, então a gente vai deixar bem fluida a palestra e boa sorte. Bom, enquanto isso eu ganho tempo para ir desacelerando, ver se a frequência diminui. Bom, boa tarde a todas e todos. Vocês podem imaginar minha alegria de estar aqui. Eu acho que depois de ter recebido a honra de ser membro honorário de 2016, esse convite para estar aqui na cerimônia de encerramento do Jubileu de Ouro do Celafiscs é a segunda maior honraria que eu podia receber do grupo. Então, realmente, estava um dia em casa, toco o telefone, estava escrevendo um artigo que eu vou apresentar vários dados aqui para vocês sobre 50 anos do Celafiscs, e aí o doutor Vitor liga e diz, a gente queria que você dividisse a palestra de encerramento com Douglas. É claro que eu não falei isso, mas pensei cá comigo. Né? Eu não sei o que eu vou falar, será certamente insuficiente, mas a resposta é sim, que não tem dúvida. Né? Além da honra, um convite do doutor Vitor é uma ordem. Né? Bom, a festa, o aniversário é do Celafiscs, mas o presente eu que recebi, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês uma apreciação, enfim, sobre as contribuições do Celafiscs. O título da palestra é muito sugestivo, o que dá muita liberdade, mas também responsabilidade, e tem um quê de subjetividade. Então, diferente de uma palestra de evidências científicas, talvez a gente vai encerrar o evento com evidências mais pessoais, mas também uma análise sistemática. A alegria, pela honra do convite, que eu já falei, em dividir esse palco com o professor Douglas, que é uma pessoa que eu admiro enormemente, tenho um grande respeito profissional e admiração como ser humano. Então, é um prazer, Douglas, estar aqui com você. E eu começo contando uma historinha, que eu vou mesclar evidências dessas contribuições com algumas vivências pessoais. Mas quando eu comecei a pensar num programa TST em Movimento, um programa de promoção de atividade física para os servidores do Tribunal Superior do Trabalho, eu fui beber da fonte. Então, fui pedir auxílio técnico-científico para o Celafiscs e comecei a trocar e-mails com a turma e, de repente, me responde o Douglas Andrade. E eu pensei cá comigo, nossa, o vice-presidente do Celafiscs está me respondendo um e-mail. Então, assim, eu não me contia tamanha responsabilidade. Então, hoje está aqui dividindo a mesa com o Douglas. E é impressionante a presteza que eles tiveram, em dar todo esse suporte para criar o TST em Movimento. Então, Douglas, é um momento especial por estar aqui com você. Poder dividir isso com meu grupo, o GEAFS, cadê a galera do GEAFS? Está ali, os GEAFinos e GEAFinas. Então, é um prazer poder estar aqui na presença de vocês. E poder dividir isso com meus filhos, aqui, Bruno e Amanda. Então, assim, é uma oportunidade rara que a vida nos dá. A Adriana, minha esposa, estava aqui até de manhã, mas teve que ir embora. Então, bom, o que eu vou apresentar de forma um pouco mais sistemática, acho, do que o Douglas, que tem muita experiência e vivência no Celafiscs. Boa parte está nesse artigo, de contribuições do Celafiscs para as ciências do esporte e atividade física, uma homenagem aos 50 anos de história. Esse artigo surgiu de eu diria nem uma vontade, mas eu acho que é um dever de ofício de qualquer um de nós que milita ou que pretende trabalhar com ciências do esporte, ciências da atividade física. Vendo essa celebração, eu pensei, não, nós temos que registrar isso de alguma forma, então procurei me associar a pessoas que me dessem força para isso. Então, além do prazer, foi um dever de ofício. Então, fazendo isso com Molina, que está aqui presente, colega de dia a dia na UNB,
professor Lamartine, enfim, que deu obviamente, todo o suporte histórico, professor Lamartine e professor Laércio. A Isabela e o Felipe são 2 alunos de iniciação científica e que foi muito interessante porque eles, quando chegaram, nunca tinham ouvido falar em Celafísica, por mais que me incomode aluno chegar no 4º semestre, nunca ter ouvido falar em Celafísica. E eu propus a eles, falei, é uma oportunidade de vocês se aproximarem desse centro, que é uma referência para a gente. E o Américo, que é também colega de trabalho lá no UNB. E esse artigo a gente dividiu num contexto histórico, o que a gente chamou de contribuições tangíveis ou materiais, contribuições intangíveis, e vou mesclar isso com algumas perspectivas. Eu preciso fazer uma observação que a gente evitou ao máximo citações nominais, porque, obviamente, a gente ia magoar muita gente que deveria ser citada e não estaria aqui. Então, todo mundo que for nominalmente citado aqui tem um critério para ser citado, para que não tenha reclamação de quem não foi. Então, a gente conseguiu usar um critério de inclusão para não ter problema. O que acontecia, então, em 1974, né, quando o Celafísica foi iniciado? Alguns fatos importantes, uns bons, outros muito tristes, como o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, a inauguração da Ponte Rio-Niterói. Então, vejam que, certamente, muitos de vocês aqui já passaram pela ponte, e, enquanto ela está aí há muitos anos, o Celafísica também trabalhando nesses 50 anos. O Emerson Fittipaldi ganhava seu 2º título de campeão mundial. O Nixon renunciava, o primeiro presidente americano a renunciar. Raul Seixas lançava o disco Gita, que influenciou gerações. Roberto Carlos Muhammad Ali fazendo sucesso. E a Laranja Mecânica, né, que encantou o mundo, e o Celafísica já estava aí nessa época. Então, vejam que a história é longa. E, nesse contexto, então, 2 jovens médicos interessados em entender crescimento e desenvolvimento dos escolares de São Caetano resolveram iniciar essa empreitada, que certamente, como todos já ouviram, começou de um sonho. E é muito interessante que, na descrição que a gente encontrou, eles queriam entender o desenvolvimento dos escolares, mas também, ao mesmo tempo, preocupados com formação de pessoal na área de ciências do esporte. Então, daí começou. E como essa palestra tem um título sugestivo, né, eu pensei, o Celafísica quem tem mais de 40 anos, certamente já viu aquelas figurinhas ali do Amaré. Eu não vou perguntar quem conhece, quem não conhece, mas, enfim, tentando fazer uma certa analogia. Celafísica é um caso muito singular de sucesso, é um conjunto de contribuições materiais e um conjunto de contribuições imateriais. Então, não tem dúvida de que, ainda que eu ficasse aqui 5 horas com Douglas, a gente não conseguiria sintetizar a enorme contribuição do Celafísica. Por que é um centro singular? O sucesso você já sabe, mas por que eu considero singular? Porque é um centro independente, não é ligado a nenhuma instituição de ensino formal, então isso é muito singular, não só no Brasil, mas pouco frequente no mundo. Baseado em trabalho voluntário, aquela folha de ponta ali está para me lembrar que eu, infelizmente, não fui estagiário do Celafísica, então eu costumo brincar dizendo que aquelas entrevistas que fazem com pessoas mais no final da vida, de sucesso, dizem, o que você faria diferente? Normalmente eles respondem, eu não faria nada diferente, eu sempre achei isso uma balela. A gente sempre tem coisa para fazer diferente. Eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu não tive a oportunidade, mas na próxima encarnação eu gostaria de ser estagiário do Celafísica. Mas eu passei uma semana aqui e recebi até um certificado assinado pela doutora Sandra como estágio especial, então guardo isso com muito carinho. Enfim, e que eu vi os membros do Celafísica assinando folha de ponto de um trabalho voluntário. Isso me chocou, assim, mostrava o compromisso de todos. Então, assim, ao longo de 50 anos, foram apenas 42 membros da diretoria, o que mostra que existe uma longevidade, então, também é um indicador de comprometimento dessas pessoas, um tempo mediano de 5 anos de participação, e cerca de 25% deles têm mais de 10 anos de Celafísica. Então, isso é bastante importante. E o estágio, que todos já ouviram falar, é a porta de entrada nesse grupo. Então, todos os dados que eu estou mostrando aqui, eles são baseados exclusivamente nos componentes da diretoria. A gente queria ter feito algo mais amplo, também avaliando as contribuições dos ex-estagiários, mas a gente não teve fôlego ainda, isso a gente pretende que saia mais à frente. Então, todos os dados aqui são subestimados. São considerados dados de estagiários que se tornaram depois membros da diretoria, a exemplo, por exemplo, do Douglas. Bom, esses dois estão nominalmente citados aqui porque, em termos de longevidade, eles têm um critério de inclusão aqui que bate qualquer outro companheiro, mas, enfim, Dr. Vitor, reforçando a minha ideia de singularidade, um centro de 50 anos com o fundador à frente nesse período todo.
E o Luizinho, completando aí 31 anos, cadê o Luizinho? Está por aí, né? Está em algum lugar, mas enfim. Desses 42 membros, 20 são do sexo feminino, portanto, quase 50%. E esse foi um achado muito interessante na nossa busca documental, que muito antes de se falar em pauta de gênero, disso ser uma preocupação em termos de estudo, a gente vê que o Celafisc, na prática, estava implementando isso, e foi muito bacana ver que não só a equivalência de sexo, mas como foi fundado por um homem e uma mulher, e os 4 primeiros estagiários eram 2 homens e 2 mulheres. Então, assim, o Carlos Ventura, a Maria Auxiliadora, a Sandra Caldeira, que está por aqui, não estava, não sei se ainda continua. Enfim, e essa tendência de igualdade, como eu disse, a gente não analisou ainda os estagiários, mas carinhosamente o professor Luizinho fez uma análise nos 20 primeiros anos de Celafisc, e essa tendência de igualdade de sexo também se deu entre os estagiários. Então, vejam que também nisso o Celafisc foi visionário, esteve à frente do seu tempo. A gente procurou como critério saber qual é o envolvimento desses membros com a pesquisa. E a gente usou para isso ter ou não ter cadastro no Lattes. É claro que não é um indicador 100% perfeito, mas é a plataforma oficial do governo brasileiro de registro de pesquisadores. Então, vejam que quase 80% tem vínculo com a pesquisa, por esse critério. Desses, quase 90% tem formação em pós-graduação, o que reforça o vínculo com a pesquisa. Em termos de produção acadêmica mais objetiva, de contribuições materiais, esse grupo, só da diretoria, publicou nesse período 2.056 artigos, dos quais 32%, portanto, 1/3, publicados em revista, indexadas no Web of Science, portanto, dando uma indicação de qualidade também da publicação. Esses dados foram todos retirados dos Lattes dos membros. Publicaram 103 livros, e está um livro ali muito simbólico para representá-los, e 241 capítulos de livros. A contribuição na formação de recursos humanos é algo muito impactante. Vejam que eu não vou detalhar os dados, mas praticamente 1.000 orientações de trabalhos acadêmicos, e sem nenhum desprestígio às universidades, e eu defendo com muito orgulho a Universidade Pública Federal, onde eu trabalho, mas vejam que a formação desses membros, o que eles propiciaram de orientação, de doutorado, mestrado, especializações, iniciação científica, supera muitas vezes instituições tradicionalmente instaladas. Então, é mais um mérito desse grupo. E não bastasse isso, ainda capacitaram 346 estagiários, pelo menos foi o dado que a gente encontrou até agosto desse ano, sendo que vários desses estagiários, e eu vou aproveitar aqui a presença do Douglas para exemplificar isso que eu estou falando, se tornaram líderes na área de atividade física, saúde e esporte, e constituíram os corpos docentes de universidades importantes. De novo, Douglas representa bem esse grupo, que de ex-estagiário hoje é professor da USP, então, portanto, mostrando a importância desse estágio na formação de recursos humanos na nossa área. Tem uma outra característica aqui, já numa contribuição imaterial, e não sei se a Maria da Glória está aí, da UNB, está aqui. Ela usou um termo, tive o privilégio de ser professor dela na disciplina da pós desse semestre, e comentando um pouco ali, ela usou um termo que eu gostei muito e eu me apropriei, quando eu disse que o Celafisc contribuiu muito aproximando a pesquisa brasileira das lideranças internacionais. E ela usou na sala de aula, e eu estou me apropriando aqui, viu, Glória? Da humanização da pesquisa brasileira. Então, a gente conversa nos corredores e a sensação é muito a flor da pele de todos nós. Vindo aos simpósios, a gente passou a ter contato com as pessoas que a gente lia, e isso humanizou a pesquisa, então a gente começou a ter contato com os líderes e vendo, eles são gente também, então pode ser que a gente possa fazer pesquisa semelhante. E o Celafisc, nesses anos, trouxe representantes dessas instituições e outras mais, então, para a gente dimensionar. Então, aqui alguns nominalmente citados, de novo com seus critérios de inclusão, os de cima, infelizmente, em memória, e os de baixo, escolhidos porque são os palestrantes internacionais desse ano, mas vejam que a gente passou a ter familiaridade com todos esses nomes, que são expoentes no mundo. Isso, eu não tenho dúvida que contribuiu dando confiança para a ciência brasileira saber que é possível e também aprender com o Celafisc que é possível fazer ciência. Ainda nas contribuições materiais, ainda que isso seja um artigo e que, portanto, seja uma contribuição material objetiva, mas aqui eu estou trazendo alguns pelo impacto que eles geraram na área. Então, o teste de 40 segundos. Alguém aqui já fez esse teste?
várias pessoas. E é uma coisa que a gente, quando termina, odeia o cara que criou isso, né? Um tal de Vitor Matsudo, que a gente fazia o teste normalmente, depois fazia com hiperventilação prévia, muitos chegavam vomitando depois dos 40 segundos. Talvez tenha sido aí que eu ouvi falar em Vitor Matsudo pela primeira vez. Mas, então, o impacto imaterial desse teste na formação em medidas na área de ciências do esporte. A validação do IPAC. Então, o IPAC ainda é hoje o maior instrumento, mais utilizado para avaliar nível de atividade física no mundo, e o Celafisc foi responsável pela validação da versão em português. Então, alguns dados aí de citação, etc., muitos subestimados, mas veja a contribuição do centro em permitir que a gente pudesse usar nas pesquisas epidemiológicas no Brasil um questionário validado e traduzido para a nossa língua. Uma outra contribuição imaterial, a estratégia Z, foi bastante falada. Eu já apresentei isso várias vezes nas minhas disciplinas e eu pergunto para os alunos assim, é ou não é genial esse negócio? Eles concordam comigo. A estatística, a matemática é simplérrima. E aí que está a genialidade. Depois que alguém tem a ideia genial, passa a ser simples, mas a genialidade está exatamente em fazer, né, e trazer a ciência para a detecção de talentos. O Celafisc foi responsável pela criação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a Revista Brasileira de Ciência e Movimento, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Então, são todas contribuições importantes. Uma contribuição que aqui eu sou enviesado para citar, mas, enfim, foi a realização do primeiro curso internacional de atividade física e saúde pública fora dos Estados Unidos. Então, o Celafisc, em parceria com o CDC e a University of South Carolina, trouxe esse curso e eu tive o prazer de compartilhar com Douglas, lá em Ilhabela, em 2004, com aqueles palestrantes. E nesse curso eu aprendi outras coisas também que só um curso de imersão permite, né? Aprendi que o Dr. Vitor, além de toda a contribuição para a ciência do esporte, também toca piano, né? E isso nos brindou lá com uma peça, enfim, então, muito interessante. E ainda nas contribuições imateriais, as edições disso que a gente está fazendo aqui. Então, 47 simpósios internacionais de ciências do esporte. Essa contribuição eu julgo absolutamente imensurável. Não dá para a gente conseguir dimensionar quanto que isso impactou. Mais ou menos 15 mil participantes numa contagem muito conservadora e todos nós sendo impactados a cada ano. Se eu for parar para pensar quanto que eu modifiquei na minha prática após a participação nos simpósios, né, isso vale para, certamente, todos vocês, né, celebrando sempre o nosso Natal Científico. Eu estava na dúvida, na hora que a gente estava escrevendo o artigo, se daria para considerar o AGT São Paulo a maior contribuição do Celafisc. E aí, no artigo que será publicado nos anais, vocês vão poder ver, a gente pediu algumas citações dos palestrantes internacionais desse ano, né, pequenas frases para definir o Celafisc. E eu fiquei muito tranquilo quando a doutora Sandra falou que, sem dúvida, o AGT São Paulo é a maior contribuição. Foi bom, então, se ela falou, está tudo certo. Então, uma contribuição inestimável. E a capacidade desse centro de antever o futuro. Eu acho que essa é uma das características que está no DNA do Celafisc e que impactou, continua impactando todos nós. E eu vou citar aqui só alguns exemplos. Quando a gente só pensava em exercício, o Celafisc trouxe o conceito de atividade física. Quando a gente só pensava no vigoroso, quem é da minha faixa etária, ou um pouquinho mais, certamente ouviu que, se você não fizer 40 minutos contínuos de aeróbico, a pelo menos 85% do VO2 é melhor não fazer, porque não vale de nada. Certo? Então, vejam que é uma mudança de paradigma. A nossa área mudou e vem mudando de paradigmas muito rapidamente, uma área nova que evoluiu muito rapidamente. E em quase todos, o Celafisc conseguiu antecipar essas tendências. Então, isso é impressionante. Do contínuo para o fracionado, né, todos devem se lembrar dos exemplos que o Dr. Vitor usava, né, se fazer sexo por 30 minutos era igual a fazer 3 de 10, mas, enfim, o exemplo é dele, não é meu. Ninguém falava em atividade física leve, o Celafisc começou a falar. E, mais recentemente, aí não é mudança, mas agregando a ideia dos 150 minutos, agregando a ideia do todo passo conta. Então, vejam que esse centro tem se caracterizado por isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que aqui agora eu vou dar a evidência final da capacidade desse centro de antecipar tendências, de prever o futuro na área de ciências do esporte e da atividade física. É bem possível que muitos de vocês já tenham visto esse artigo, publicado agora em 2024, que mostra, numa análise de quartis, então ali do Q1 ao Q4, então Q1 é o grupo que fazia menos atividade física,
e o que quadro que fazia mais. Vejam que, eu não tenho apontador aqui, mas vejam que do total do benefício, opa, está aqui, do total do benefício que a pessoa pode ter ao sair do sedentarismo e se tornar muito ativa, a maior parte do benefício vem na primeira fase, ou seja, quando a gente deixa de ser sedentário. E esse artigo analisou várias métricas, esse gráfico representa um somatório das métricas, mostrando que o benefício ali é em 66%. Todo mundo captou? 66%, 2024, com o rol de evidências que a gente tem hoje. Quando eu vi isso, foi inevitável lembrar desse slide aí que muita gente já deve ter visto, né? Quem já viu esse slide, levanta a mão, por favor. Então, não estou inventando, né? Dr. Vitor usa esse slide há alguns anos. Esse slide data de 1995 a 96. E o que a gente vê? Que 2/3 do total do benefício, está ali à esquerda, acontece quando a gente sai do sedentarismo e passa a acumular alguma atividade física. Então, se a gente comparar os dois, a gente tem 67% para 66%. Então, Vitor, vocês erraram demais ali. 1%. E o detalhe, ele me confidenciou outro dia que esse 67% foi calculado com regra de 3 do que tinha de evidência na época. Com toda a estatística que evoluiu, olha aqui que a gente chega a 66%. De 95 para 2024. Portanto, o Selafísica antecipou só 30 anos de evidência. Então, acho que esse é um exemplo, né, crítico da capacidade do Selafísica de aprender. Então, tentando já me aproximar do final, que o Douglas está doido para contar histórias, contar causas. Então, voltando à maré, o Selafísica é aprender que é possível. A gente viu isso aqui ao longo desses 3 dias, em diversos exemplos. Aprender que pessoas modificam pessoas. O Selafísica me modificou profundamente, eu tenho certeza que impactou todos vocês, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal. É aprender que, sonhando juntos, vamos mais longe. O Dr. Vitor citou isso de novo na cerimônia de abertura. E aqui, um dos 2 casos que eu ia contar, eu já antecipei, que foi aquela orientação lá que eu citei do teste em movimento. E o segundo, só complementando, quando eu disse que eu fiz a visita, né, de uma semana ao Selafísica, na realidade, eu fiquei depois do simpósio, fiquei uma semana, e aí eu fui conhecer o Selafísica. Na época ele funcionava ainda no Centro de Saúde, lá em São Caetano. Gente, não estou inventando, mas por tanto de assessoria técnica que eu tinha recebido diretamente do Selafísica, que eu sabia de tudo que eles faziam, eu imaginei que eu fosse encontrar um prédio de 10 andares, 250 funcionários, tudo quanto é tipo de apoio administrativo possível, muito recurso financeiro. Era uma sala no fundo de um centro de saúde, que deve ser no porão, deve ser talvez menor do que esse espaço do palco. E o que estava acontecendo ali? Pessoas transformando sonho em realidade. Então, vejam que é possível o impacto de 50 anos, né, que estava longe de ter essa estrutura que a gente poderia pensar. Para finalizar, eu queria propor a vocês aqui o que eu chamei de experiência sensório-acadêmico-filosófica. Mas eu preciso da participação de vocês. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, mas tem que manter fechado. Fechem os olhos, por favor. Douglas, isso também, Dr. Vitor, todo mundo. Fechem os olhos e, por favor, sigam o meu comando. Então, mantenham os olhos fechados, façam um esforço. Agora, pensem, né, um esforço cognitivo do que seriam das ciências do esporte e da atividade física se não fosse o Selafísica. E eu vou só dar alguns elementos. Então, pensem aonde que a gente estaria hoje se a gente não tivesse tido a formação de pessoal que a gente teve graças ao Selafísica. Aonde que a gente estaria se não fosse o estágio do Selafísica? Aonde que a gente estaria se não fosse o contato que a gente teve com pesquisadores do mundo inteiro, como o Dr. Astrand, Ben Saltin, Paffenberg, Steven Blair, Bill Cole, entre aqueles em memória? Aonde que a gente estaria se a gente não tivesse contato com pessoas como Stella Volpe, James Skinner, James Salles, Ayman Lee, Steven Fleck, doutora Sandra, que são os desse ano? Aonde que estaríamos se não fossem as 47 edições desse evento que a gente está aqui? Aonde que a gente estaria enquanto área de conhecimento se não fosse a Revista Brasileira de Ciências do Movimento, se não fosse o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, se não fosse a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, se não fosse o Agita São Paulo, Agita Mundo, Agita Rafa? Então, respirem fundo e podem abrir o olho. Conseguiram imaginar onde que a gente estaria? Eu não consigo dar resposta. Eu só sei que a gente estaria muito pior do que a gente está hoje.
Então, eu acho que a melhor forma da gente tentar dimensionar o impacto desse centro é tentar imaginar aonde a gente estaria engateando se não fossem todas essas contribuições. Então, aprendi com o Celafis que é importante a gente buscar elevado padrão em todas as nossas ações, ter compromisso das pequenas às grandes coisas, e de que na ciência é possível conjugar seriedade com alegria, rigor metodológico com paixão e, seja a ciência básica ou aplicada, com compromisso social, porque essa é uma marca do Celafiscs. Então, para finalizar, eu queria pedir agora que todo mundo que já foi ou é membro do Celafiscs, já foi ex-estagiário, já teve participação nessas contribuições que eu falei, se levantem, por favor. E eu queria, antes dos aplausos, por favor, fiquem de pé, eu queria dizer para vocês o seguinte, não tem dúvida que todos nós paramos para pensar ao longo da vida que contribuição a gente está trazendo para esse mundo, né, na ordem profissional e na ordem pessoal. Vou me limitar aqui a profissional. Então, e a gente sempre tem dúvida, né, e a gente vai continuar se perguntando. Então, eu queria dizer a todos vocês, tentando olhar nos olhos de vocês, que vocês já contribuíram, já deram a contribuição de vocês, podem botar a cabeça tranquila no travesseiro hoje à noite. O que eu tenho certeza que vocês farão mais, mas tudo é extra. O que vier é bônus. Então, Vitor, por favor, levante também. Pro senhor. Então, assim, durmam tranquilos, porque não sou só eu, mas nenhum de nós aqui tem agradecimento suficiente para tudo que vocês fizeram pela nossa área. Então, cada um de vocês, por favor, receba muito carinhosamente um muito obrigado, que vocês contribuíram e continuam contribuindo enormemente. Então, opa, o 50 saiu errado, mas, enfim, parabéns e vida longa ao Celafiscs, e muito obrigado pela homenagem de me permitir estar aqui.